E aí pessoal, bem-vindos a mais um Board of View. Eu sou o Christian Delon e hoje eu quero apresentar para vocês o meu top 10 de jogos de tabuleiro. Eu acho que agora eu já consigo fazer um vídeo bem bacana de top 10 porque eu já joguei aproximadamente 60 jogos nesses pouco mais de 2 anos que eu estou no hobby. E eu joguei jogos, os party games, jogos de entrada, jogos de estratégia médio, um pouquinho mais pesado. Então eu acho que eu me sinto confortável para apresentar uma lista bem bacana e com mais propriedade para vocês. Além disso, a metodologia que eu usei para fazer esse top 10, eu sempre jogo todas as minhas partidas, todos os jogos que eu tenho, os jogos que eu já joguei, as avaliações no BGG. Eu costumo usar o BGG e não o Ludopedia porque ele tem integrações com mais aplicativos. E a partir dele eu joguei no PubMeeple, e através do PubMeeple, para quem não conhece, é uma engine que você consegue ranquear. Você joga todos os seus jogos que estão no BGG, ele vai criar matchups 1 contra 1, e aí você escolhe qual que você prefere nos dois. Isso ele faz todos os matchups possíveis entre todos os jogos que você já jogou, já avaliou, e assim ele cria um ranking baseado. Então eu tenho um ranking dos 60 jogos, mas eu só vou apresentar os 10 primeiros. E aí você pode fazer depois, pessoalmente, uma alteração, né? Se você acha que tal jogo ficou mais abaixo do que deveria. Mas eu acho que ficou bem equilibrado e eu preferi não mexer, deixei do jeito que estava, porque, sinceramente, ali, principalmente no top 5, eu acho que vai variar de momento. Vão ter jogos que vão estar lá na frente agora, mas que depois pode cair uma ou duas posições, porque são muito parelhos ali, aquela comparação, e eu gosto de todos. Então vamos lá para a lista. O meu número 10 ficou com Dominion. O Dominion, assim, desde a primeira vez que eu joguei, eu achei incrível, porque uma das mecânicas que eu mais curto é o deck building, e esse aqui é considerado o pai dos deck buildings. Não é o primeiro, pode não ser o primeiro, mas ele é um jogo que o core dele é deck building. E o que eu acho incrível nele, que eu acho super divertido, é que todo jogo é diferente, porque já na caixa base você vem com vários sets de cartas para você escolher fazer sets diferentes. Então aqui, por exemplo, todo jogo entram 10 cartas desses tipos aqui, e você tem uma variedade muito grande para você substituir, criar setups diferentes. Isso dá uma rejogabilidade muito grande e os efeitos da carta são divertidos. E eu sempre acho que o jogo do deck building ele é recompensante, porque você vai construindo aquele seu deck, consegue aprimorar para comprar mais coisas, fazer mais ações. E assim, Dominion é um jogo sinceramente incrível. Quem nunca jogou, eu recomendo demais, e recomendo também, se puder, pegue uma cópia, porque aqui no Brasil ele está esgotado. O meu número 9 foi para Catan. Catan é um jogo clássico, né? Todo mundo conhece Catan, é um jogo de entrada, geralmente no hobby. E mesmo assim ele ainda continua no meu top, mesmo que ele não vá tanto para a mesa, porque o que eu gosto do Catan é que, mesmo ele tendo ainda a sorte por conta dos dados, quando você vai pegar o recurso, ele tem ainda aquela estratégia, e ele tem um certo apelo, tanto para algumas pessoas, para as pessoas que estão entrando principalmente no hobby, mas como para quem já está no hobby há um tempo. Não vou dizer todos, mas para mim, por exemplo, ele ainda tem muito apelo, porque por mais que tenha aquela sorte para você pegar os recursos, você toma decisões estratégicas. Você pode bloquear um oponente quando você estiver crescendo as suas rotas, você pode bloquear quando você estiver construindo uma cidade nova. Tem uma série de decisões estratégicas que você pode tomar em cima dos terrenos. Além disso, eu sempre uno ele com um aplicativo que faz um setup aleatório, que é o Catan Assistant no Android, porque ele dá um setup aleatório bem bacana, onde os terrenos iguais não ficam lado a lado, e eu acho que isso é bem bacana. Oferece muito mais possibilidades para você num jogo com outras pessoas. Além disso, o Catan eu recomendo fortemente para quem tem grupo grande que eu digo assim, pelo menos sempre joga com mesa cheia, 4, 5, 6 pessoas, pegar a expansão 5 e 6 jogadores. Eu tenho a expansão de 5 e 6 jogadores, mesmo quando eu jogo 4 pessoas, eu sempre coloco aquela expansão, porque aumenta o número de tiles, e ao contrário de ficar mais fácil, ele fica mais dinâmico, e mesmo assim ainda tem um pouquinho daquela mecânica da dificuldade dos dados. Então eu acho que ele fica bem equilibrado, fica mais dinâmico e oferece mais possibilidades. Então Catan é meu número 9. O meu número 8 ficou com Brass Birmingham.
Esse é um jogo também que é super bem ranqueado lá no BGG, é um jogo econômico, uma obra-prima dos jogos econômicos, e ele tem crescido muito para mim no meu ranking, principalmente porque nós começamos a jogar muito mais. Eu achei um grupo que a gente consegue jogar muito mais frequentemente esse tipo de jogos, e eu também reduzi a quantidade de jogos que eu estou comprando, porque eu cheguei num número, eu tenho aqui 30 jogos, juntando os party games, os pequenos que eu ganhei, mas para crescer mais do que isso tem que ser um jogo que eu realmente goste muito. Então eu estou conseguindo jogar muito mais os jogos que eu tenho, e um deles é o Braz, e é incrível, assim, também gosto muito dos jogos econômicos, e ele tem um grau de estratégia muito grande. Ele tem várias pequenas regras que são difíceis de lembrar, então assim, ele não é difícil, mas ele é bem detalhado, e eu acho também que ele tem uma rejogabilidade muito grande, porque os tiles do mercado são sorteados todos os jogos, então como não vai ser sempre a mesma coisa, uma área do tabuleiro que pode ser muito usada num jogo, em outro pode ficar meio que obsoleta porque não está tão interessante ou porque o mercado está fechado. Então eu acho que ele oferece essa variabilidade, ele escalona bem entre 2, 3 e 4 jogadores, porque partes do mapa são restritos, mas eu pessoalmente gosto de jogos a partir de 3. Eu acho que os jogos de 2 funcionam muito mais quando eles são pensados para 2, então assim, ele funciona bem, mas eu prefiro jogar a partir de 3. Mas ele brilha mesmo com 4 porque você tem a oportunidade de jogar com o mapa inteiro. O meu número 7 ficou com Viticulture, edição essencial. Viticulture também é baita de um jogo estratégico, ele tem um pouco mais de sorte que os outros jogos, porque sorte no quesito que você depende das cartas que você vai puxar. E ao contrário de outros jogos, por exemplo, o próprio Braz, que era o número 8, onde você consegue planejar mais à frente. Pode ser que você tenha que adaptar uma coisa ou outra de acordo com as cartas que você tire, ou de acordo com alguma jogada que um oponente faça. Mas esse aqui você não consegue planejar tanto à frente. Você tem uma ideia, mas é um jogo que você tem que adaptar muito durante o jogo, de acordo com as cartas que você recebe, de acordo com os locais que estão disponíveis para você colocar os seus trabalhadores. E isso é interessante, porque essa estratégia também de curto prazo também é uma mecânica bem legal. São tipos de estratégia diferentes, e por mais que você tenha aquela sorte das cartas que você vai buscar, tem maneiras de mitigar isso, porque tem artifícios para você conseguir puxar cartas e mais cartas, e com isso você tem mais escolhas. Por exemplo, uma delas é o chalé, porque quando você muda de estação você pega uma carta de visitante, ou de verão ou de inverno. Se você tem um chalé, você pode pegar duas. Então isso diminui muito mais aquela aleatoriedade do jogo, aquela sorte do jogo. Então tudo isso faz parte dos jogos de tabuleiro, das mecânicas, então eu acredito que seja um baita de um jogo. Eu também não achava que ele precisava de expansão, mas recentemente eu peguei a expansão Tuscany. Assim que eu parei de aumentar o número de jogos da minha coleção, eu investi em expansões, em deluxificar meus jogos, deluxificar no nível de, eu comprei algumas moedas de metal para jogar com todos. No caso do Viticulture, eu comprei umas casinhas de 3D, que eu acho que adicionam muito bem aos jogos, porque já aconteceram várias vezes da gente estar jogando e as pessoas perguntarem qual é o chalé, qual é a adega, porque às vezes é difícil de identificar. E o Tuscany eu acho que adiciona muito ao jogo, tanto é que é uma das melhores expansões, das expansões mais bem ranqueadas, porque ela adiciona um novo mapa que tem as 4 estações, torna mais estratégico, também tem um pequeno controle de área, mas além disso, só os tiles, são 11 cartas que você tem de personagens diferentes. Esses personagens têm habilidades diferentes, porque você tem 6 trabalhadores, você pode trocar 2 desses trabalhadores comuns por trabalhadores especiais com habilidades, então isso já dá uma variabilidade muito grande no jogo. O meu número 6 ficou com Arquitetos do Reino Ocidental. Arquitetos do Reino Ocidental é um jogo de work placement, onde você coloca o seu trabalhador, colhe aquele benefício e você assume o papel de arquitetos, e você tem que fazer o maior número de construções, porque essas construções vão lhe render pontos, e no final quem tiver mais ponto ganha. Você ganha pontos pelas cartas de construção, pelo nível da catedral que você subiu. Tem várias formas de você ganhar pontos nesse jogo.
E ele é um jogo muito bom já, com base, assim, eu dava um 8,5, 9 para ele, mas com a expansão ele fica ainda melhor, porque com o jogo base chegava um momento que você tinha muito dinheiro e não tinha o que fazer. Você precisa de muito dinheiro no início do jogo, no final nem tanto. Com a expansão da Era dos Artesãos, você tem o que fazer com aquele dinheiro. Você pode comprar cartas que vêm nessa expansão que melhoram o seu aprendiz, ou seja, a habilidade dele é aprimorada, ou você pode aprimorar a sua construção ganhando mais pontos com ela e ganhando benefícios imediatos. Então, assim, eu acho que adicionou muito mais, adicionou mais camada de estratégia, sem deixar o jogo mais complexo, porque você pode investir nessas cartas que melhoram as construções que você já fez, sem necessariamente focar em novas. Então, enquanto outros jogadores podem ter, sei lá, 4, 5, 6 construções, você tem 2, 3 construções com aprimoramentos. E aí vocês podem estar ali brigando no mesmo número de pontos. Além disso, eu já peguei a nova expansão que vai chegar do cartaz esse ano e também acho que vai melhorar ainda mais o jogo. O meu número 5 ficou com Concórdia, e aí você já vê que já estou com a expansão Concórdia Salsa, e que eu coloquei tudo aqui dentro dessa caixa porque eu achei mais bonito do que a caixa original. E o Concórdia, nossa, é um jogo que é estratégico, eu adoro jogos estratégicos, simples de explicar, mas ele ao mesmo tempo tem camadas de estratégia que o tornam, não vou dizer difícil de dominar, mas é complicado de dominar porque também é um jogo de reação. Você nunca vai conseguir com a mesma estratégia para os jogos porque as cidades mudam, os recursos que estão em cada cidade mudam, e aí de acordo com também as ações que seus oponentes estão fazendo, você vai se adaptando, porque se você queria construir uma cidade, digamos, de tijolo e alguém construiu lá primeiro, fica mais caro para você construir, e aí você não tem os recursos, e aí você tem que fazer outra coisa antes. E eu gosto muito de jogos com rounds dinâmicos, rounds rápidos, ou seja, na sua vez você tem uma única ação. Esse é o estilo de jogo favorito, porque é super rápido e aí gira muito rápido o jogo, ao mesmo tempo que isso é limitante, né? Porque você tem uma coisa para fazer, então você quer fazer mais de uma coisa na sua vez, mas você não consegue. E do jogo base para mim já é perfeito, mas a expansão Salsa ainda adiciona coisas a mais que eu não vou dizer que é essencial, mas eu recomendo para quem gosta muito de Concórdia, porque ela adiciona os tiles de fórum. Os tiles de fórum são tipo poderes, e esses poderes podem ser, você pode utilizar, dependendo do tipo, durante várias vezes do jogo. Você tem um poder ali que você pode usar várias vezes durante o jogo, ou um benefício único que você usa e descarta aquela carta. Então eu acho que ele adiciona algo a mais. Além disso, você tem um sal como recurso coringa, que você pode usar como substituindo qualquer outro. Você troca fisicamente ele, literalmente ele, por outro recurso a qualquer momento do jogo, e eu acho que isso adiciona muito na dinâmica, é muito bacana. Recomendo demais, fora que a forma de pontuação dele também é muito interessante, porque você pontua pelos naipes das cartas. Os naipes das cartas são os diferentes deuses, eu acho que isso é muito interessante. Tem claramente deuses melhores que os outros, mas você não pode ignorar nenhum, você tem que achar um equilíbrio entre essas cartas que você compra. O número 4 é o único jogo que eu não tenho na minha coleção. Eu joguei algumas vezes com um amigo e eu ainda não peguei ele porque ele foi anunciado recentemente pela Galápagos Jogos, que é o Caverna. O Caverna é um jogo de worker placement e você leva muitos blocos, não diretamente, mas porque de acordo com a sua posição naquela rodada, o jogador vai e faz uma ação que você estava planejando na sua frente, e aí você tem que mudar toda a sua estratégia, e isso é muito interessante. Fora que você também tem que administrar a sua fazenda e caverna que você tem no seu tabuleiro individual. Você vai adicionando construções, vai adicionando animais, então assim, ele não é um jogo difícil, mas ele é um jogo muito detalhado. Ele tem muita informação. Principalmente o que faz mais a diferença nesse jogo é você conhecer as cartas do mercado, porque você tem um mercado aberto e aí você vai comprando aqueles tiles que você vai adicionando ali na sua caverna, na sua fazenda, que dão boosts. Por exemplo, tem cartas que permitem você
conseguir mais comida. E isso é muito importante para quem joga Caverna, sabe que você precisa de alimentos para os seus personagens, para os seus trabalhadores. De acordo com a quantidade de trabalhadores que você tem, você precisa de mais alimento. Então tem tiles também de pontuação de final de jogo. Então se você conhece aqueles tiles, faz muita diferença. E é difícil você conhecer todos. Assim, geralmente quando eu jogo, eu tiro uma foto do mercado e fico ali sempre olhando. Dá para usar isso, dá para usar aquilo. E ele é um jogo, por conta disso, tem uma rejogabilidade também muito grande. E mais uma vez, turno rápido, turno dinâmico, você faz uma ação e aí já passa, você já tem que pensar, mas tem não é aquela interação direta, mas é indireta, porque você, como eu falei, os jogadores os oponentes fazem alguma jogada na sua frente, você tem que reavaliar e você vai vendo ali o que todo mundo está fazendo e você vai pensando em como você pode se adaptar para pontuar mais. Fora que você tem já um número de rodadas definida desde o início, então você consegue já meio que planejar à frente. O meu número 3 é um outro clássico dos board games, The Castles of Burgundy. Esse jogo aqui, eu tive que pegar essa expansão porque eu acho eu tive que pegar essa versão porque eu acho ela muito mais bonita do que a original, apesar dela não ter sido lançada aqui no Brasil. Eu consegui achar aí no Ludopedia. Ela também já vem com todas as expansões dentro dessa caixa, mas eu nunca senti a necessidade de colocar expansões. Ele é um jogo que vai até 4 e assim, ele é um jogo super, super estratégico e muito inteligente. Porque você tem a mecânica do Dice Placement. Eu sempre quis uma mecânica que você poderia alocar dados. Não é necessariamente que você vai alocar dados, mas você vai usar os dados para fazer a sua ação. Você vai jogar os seus 2 dados que você tem e com aqueles 2 dados você faz ação. Você pode comprar aqui peças do mercado, adicionar o seu burgo na parte de compra das chaves e depois você pode adicionar o seu burgo. E essas peças elas têm poderes, habilidades que vão lhe permitir comprar outras, ganhar moedas, ganhar trabalhadores, avançar na trilha aqui de primeiro jogador. Então assim, é uma variedade de peças e de habilidades muito grandes que mais uma vez dá uma rejogabilidade para esse jogo. É um jogo super inteligente, nunca uma partida vai ser igual a outra. E os dados, geralmente as pessoas associam dados com sorte. Tanto é que meu irmão ele não é muito desse mundo de board game. Eu falei desse jogo para ele, ele falou: tem dado, tem sorte. Eu digo: não, porque não importa, você pode jogar e tirar 2 e 5, você sempre vai ter o que fazer com aquele número. Mesmo que não seja necessariamente o que você queria, mas você consegue adaptar para usar essa ação para fazer algo que estaria mais à frente. Além disso, você tem a ficha dos trabalhadores que você consegue manipular os seus dados. Então, Castle of Burgundy é um baita do clássico que eu não vejo saindo também do meu top 10 tão cedo. O número 2 foi um jogo que eu conheci recentemente. Joguei uma vez, eu disse: preciso comprar esse jogo. Comprei, acho que eu joguei mais uma vez e... nossa, me apaixonei por esse jogo. Clãs da Caledônia. Outro jogo com mecânica de fazenda, assim como Caverna, e é incrível esse jogo, o nível de estratégia que ele tem, porque fora que o tabuleiro você tem 16 formas diferentes que você pode combinar, e com os clãs, porque assim, tem jogos que eu prefiro até tirar aquele que assimétrico. Esse aqui tem uns clãs que você vai escolher em ordem anti-horária e começando pelo último jogador, que te dão habilidades, e de acordo com as habilidades dos clãs você vai adaptar para aquele seu jogo. Digamos, tem um clã que pontua de acordo com um barril de cerveja vai envelhecendo, então você vai criar uma mecânica para os barris. Ou tem o clã Cunningham, que permite você venda leite para ganhar moeda, então você vai fazer a sua mecânica para colocar as vaquinhas no tabuleiro. Então eu acho que esse jogo com essa simetria fica muito, muito, muito mais interessante. Você pode até se deparar com um clã que você não gosta tanto, mas mesmo assim é interessante, porque quanto mais você joga, mais você vai querendo dominar, você vai querendo explorar aquelas estratégias, como você pode melhorar ainda mais, tornar mais eficiente as suas jogadas. Ele é um jogo assim incrível, porque você consegue administrar suas produções no mapa que você está produzindo, cumprir contratos, tem uma série de coisas, uma salada de pontos, mas assim, ele é bem, bem, bem estratégico, uma baita de uma rejogabilidade também. Jogos com rejogabilidade alta para mim são muito importantes,
e também turno rápido. Você tem ali 8 ações que você pode fazer, sendo que uma delas é passar, então são 7 ações, e você pode ficar fazendo aquelas ações enquanto você tiver dinheiro, porque também é um jogo econômico assim como o Brás. Só que ao contrário do Brás, o Brás ele é um jogo econômico, mas você tem a quantidade exata de ações que você vai fazer naquele jogo. Por exemplo, então, no jogo de 4 jogadores você tem 31 ações em 16 turnos. Esse aqui não, que vai limitar o quanto de ações você tem e quanto dinheiro você consegue produzir. Então, de acordo com todo round, são 5 rounds esse jogo, quanto mais dinheiro você consegue produzir, mais ações você vai poder fazer. E isso é muito bom. E o meu número 1, momentaneamente, então assim, como eu falei para vocês, é difícil ranquear, por mais que a ferramenta do PubMeeple me dê um número 1, um número 2, mas assim, vai ser momento, pode ter momento que o Clãs da Caledônia vai ser o número 1, e esse número 1 vai cair, mas no momento, o meu número 1 é as Ruínas Perdidas de Arnak. Recentemente eu até pensei assim, vou jogar um dia o Clãs da Caledônia, apresentar aqui para o meu irmão que ainda não jogava. E eu, não, vamos jogar o Arnak. Nossa, na hora que eu coloquei o Arnak na mesa, eu disse, esse jogo é muito divertido. Esse é um jogo que ele mescla alocação de trabalhadores e deck building. E o deck building desse jogo é muito divertido. É aquele deck building que todas as cartas são boas. Você quer várias daquelas cartas para você. Você quer, além de querer para você, você não quer deixar para os seus oponentes. Então isso vai melhorando a sua mecânica, você vai conseguindo fazer mais coisas. E assim, quanto mais você consegue estender a sua jogada e, por exemplo, consegue literalmente tirar leite de pedra e subir na trilha de investigação, aquilo é muito recompensante. Você consegue estender suas jogadas, enxerga uma coisa, você consegue subir naquela trilha de investigação e seus oponentes estão ficando, você vê, cara, estou conseguindo fazer um baita de um combo. É um jogo de combos, então ele é super divertido. E também você pode explorar os monstros, aqueles monstros eu vejo também como, apesar de deixar dar ponto, é como artifício para você ganhar mais recursos para subir naquela trilha de investigação. Ele é muito divertido, muito recompensante. Todas as vezes que eu jogo esse jogo, é assim, aquele jogo que é diversão garantida. É o número 1, eu já estou muito ansioso pela expansão dele que foi anunciado lá fora, que já foi lançado lá fora, né? E eu estou muito ansioso para que essa expansão chegue aqui no Brasil também. Então, pessoal, esse foi o meu top 10 agora em janeiro de 2022 e essa vai ser uma categoria aqui de vídeos que eu pretendo fazer pelo menos com uma periodicidade um pouquinho maior. Então, por exemplo, uma vez por ano, ou sei lá, 2 vezes por ano, uma agora, uma no segundo semestre, para ver se alguma coisa mudou. E muitos desses jogos não vão sair nem tão cedo daqui, a não ser que seja um jogo assim que eu conheça e que seja excelente, porque, por exemplo, Clãs da Caledônia nem estava na minha lista, na minha wishlist para comprar. E quando eu conheci, eu achei incrível. E ele entrou e acabou empurrando vários jogos desses para baixo. Então eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo do Board of View.